Boa noite, meus amigos. Tudo bem? Olha aí os homens. Boa noite. Daqui a pouco a gente começa, viu? Tô só preparando aquele carrotinho, só para brincar. Fique à vontade, aqui é tudo na tentativa do erro e no aceito. Mas, assim, é porque eu faço aquela técnica do BSW, que a criança ela tem a consciência do alimento, né? Ela pega, ela sente, a textura real do alimento. Eu tive medo só de nada, não dei, porque eu já comeu, mas assim, eu tenho medo, se eu comer mais durinho, o risco de engasgar é um pouquinho maior. Não é que a criança não consiga comer, mas o que indicado é que a gente cozinhe ou asse para não ficar molinha, ela comer. Aí eu coloquei todas as outras coisas que são mais fáceis de ingerir, e quando ela já tiver um aprendizado maior na mastigação e de pegar, começar a pinça, talvez eu comece a dar. E frutos ainda pequenos que eu também não tenho coragem, maçã, morango, uva, eu não tenho coragem ainda, como é que isso correto? E vamos tentando. Minha filha é um peitinho. Eu não me um peitinho, você não quer? Porque só assim, molho. Isso aqui já foi. Vou roubar o carro. E aí, meu cara? Tudo bem? Eu achei que daqui a pouco tá começando. Tá bem baixinho, viu, cara, o seu microfone?
Oi, meus amigos. Ó, já tô terminando aqui o Kahoot pra gente começar. Também estamos esperando entrar mais alguém, mas daqui a pouquinho tá começando, beleza? Beleza. E aí, É gratuito, professor, colocar suas questões no Kahoot? hã? É gratuito para colocar suas questões no Kahoot? Pode ter certeza. Ah, sim. É uma Por ideia quê? bacana. É uma ideia bacana, até para você mesmo fazer estudar, fazer uma revisão sozinho. Sim, com certeza. Eu deixo disponível em todos os Kahoots que eu tenho, é público. Se você quiser deixar privado, aí sim, você precisa ter uma conta premium e tal, entendeu? Entendi. Mas no basicão que eu uso é tudo público. Certo. E aí? Esse é o manda ensinando? Isso é muito bom para ensinar. Oi? Anda ensinando? Ah, Isso é muito bom para ensinar. sim, eu não tenho dado aula, não. Mas, assim, se eu for atuar nessa área de professor, eu Hum. certamente utilizaria ferramentas como o Kahoot, porque envolve bastante o aluno. Faz uma, Uhum. deixa muito dinâmico, muito interessante. Você descontrai vendo primeiro questões. Com certeza. É ótimo. Um minuto. Yeah. Olha aí, dona Rayane chegando. E já vamos começar, viu? Só terminando aqui. Último detalhe.
Vamos lá. Boa noite, entrei na live para ouvir a risada mais engraçada dessa fase. Começou-se a descer, te desculpe, viu? Não é assim, não. Troca o Coringa pela sua risada. Vale até tu, Brutus. Não é assim, não. Vai rolar, mas não vai ser agora, não. Ainda tem muito carrute para acontecer isso aí. Eu ver quem fala no chat aqui conosco. André Sombra. Amanhã é feriado, todo mundo viajou. Vocês viajaram para onde, meu amigo? Que estamos de quarentena. Só se for para cá, para sala ou para cozinha, né? Pro quarto. Tá abaixo, é? Deixa eu botar o fone. Oi, tá ouvindo agora melhor? Alô, alô, A tá ouvindo? altura tá. O volume tá normal aqui, desde o início. Né? Então é aqui mesmo. Só a última resposta aqui que eu tô tentando escrever, mas a criatividade não tá saindo. Peraí. Só pra, né? Dar aquela mudançazinha daquela pegadinha na hora de responder o Kahoot. Tá como é, né? Tem que ter. Oi. Kahoot. Root. Vamos ver. Peraí, deixa eu só exprimir aqui a resposta. Uhum. Isso aqui tá moleza. Vamos embora, meus amigos. Muito boa noite. Deixa eu só salvar aqui, né? Que dando salvei. Segurança. Kahoot. Kahoot. Nossa, nem ideia. Tu acha? Doni. Pronto. Cadê? Doni. É. O meu é? Eu tenho que se cadastrar para usar. Sistemas. Estamos na nossa última aula. Eu tenho que mudar o nome. Mas vamos lá. Vou dar o play aqui pra gente, né? Brincar. Eu vou apresentar para vocês o Kahoot, né? Que vocês possam brincar comigo hoje. Olha lá, compartilhar. Olha aí. Classic, o bom e velho PVP, né? Player versus player. E eu não tenho a risada do Coringa. É ele que me copia. Vocês têm que entender isso. Não, eu disse que a sua é original. A DC Tá. vai demitir o Coringa para te contratar. Vão cancelar o Coringa. O Coringa está cancelado. É assim mesmo, né? Tem que colocar um cabo novo pra dentro. Vamos embora? Cadê vocês? O Kahoot já tá ali, ó. Kahoot IT. Bota no browser kahoot.it. Espera aí, vou colocar. Vou botar até o GamePin no. Cadê? No chat, que é pra vocês não. Né? Nossa, apaguei o aplicativo. Vamos ver. Espera aí. Que... Cadê meu Kahootinho? Que já tenho 3. Não me quica. Cara, não me quiquei porque eu quis. Olha o Lazarano lá. Filho da mãe, não. Filho da mãe tem que quicar, cara. Tem que botar um nickname mais legal.
Não, filho da mãe não pode brincar, não. Vou botar outro cara. Cadê Alex? Vamos embora? Vamos embora? Cadê? Eu tenho 6 Peraí, pessoas. professor, tô baixando. Não precisa Tô baixar, baixando. não, mas é só abrir. Você tá no celular, é? É, Mar. Ah, tá, entendi. Então, sim. né? Vou explicar alguns Dá pra entrar detalhes. online? Tá? Se Dá você pra entrar tiver, online? se você tivesse no computador, dava para abrir no browser, né? Ah, eu tô assistindo pelo computador, não sabia não que dava não. Dá, é só você colocar. Tem aqui o link, ó. Onde eu estou apresentando, tem lá o join@, www.kahoot.it. Tu coloca kahoot.it e joga o número lá e bota o apelido e aparece, tá ligado? Olha. Nem precisa. Dessa vez você não tem como fugir, entendeu? Não tem, ó. Já tem os 6 jogadores, cadê? Cuida, 2 pontos férias, nickname entrou no jogo, Marcos Crazy, Peguei. chegou pra brincar. Aí, rapaz, olha a André Sombra lá. Seguinte, meus amigos, tem um cara aí que chama Cuida Férias, mas é assim. Como é que a gente vai fazer? Semana passada, eu tentei organizar com vocês a questão dos seminários, não foi? Ou não? Ficou organizado, né? Já Ficou tá tudo ok. definido? Já ficou tudo ok? Ah, minha equipe tá, tudo certo. Deixa eu abrir aqui. Ficou menos- definido, ficou bastantes equipes finalizadas. Ficou, No né? final da aula. É porque A menos que falte alguém entrar em alguma equipe. eu tenho que ver isso aí. Se eu coloquei o nome de vocês lá no bendito do Moodle, ó. Eu sei que eu fiz mesmo. Cadê, meu Deus? Colocou o mudo, tá lá no mudo. Tá, não tá? Eu sei que o sistemas eu até acrescentei hoje o nome de cada um na frente de cada assunto, sabe? Eu já tô meio ciente do que é de cada um. Mas aí o nosso eu não tô bem lembrado. Tem que abrir aqui para ver se eu acho o bendito dos nomes. Enfim, né? Eu recebi uma mensagem singela da coordenação, falando que o nosso prazo final para postar as notas é dia 12, como eu tinha previsto, né? Então, como o último dia para postar as notas é o dia 12, vai acontecer o seguinte, né? Nós não vamos apresentar no dia 2, vai ser no dia 9, certo? Ao invés da gente ter só o quê? A gente já está no dia 26, né? 1, 2 semanas antes de fechar as aulas, né? Eu vou dar mais um prazozinho, ou vocês querem terminar logo dia 2? Depende de vocês também, né? Eu gostaria de dar esse prazo. Melhor, né? Eu concordo. Se tiver pronto dia 2, aí já não poderia apresentar, no caso? Não, aí eu Ou faria. melhor ter tudo no dia só? Cara, a gente pode, né? Afinal de contas, eu acho que somos 30, né? Se eu colocar são até 4 pessoas por equipe. Então daria pelo menos 7 grupos, né? 15 minutos para cada um, daria um tempo considerável. A gente podia particionar mesmo, fazer alguns no dia 2 e alguns no dia 9. Quem já tiver pronto para apresentar no dia 2. Agora vocês têm que me enviar. Ó, tem alguém entendeu? Agora você acha que é melhor. Agora vocês têm que me enviar com antecedência, né? Para eu ver a apresentação de vocês. Entendeu? Certo, acho uma Uma boa. boa Uma ideia, boa né? ideia. Alguém já tem, aí, assim, a perspectiva de que vai estar pronto antes do dia 2 da apresentação e quer fazer na próxima terça? Você não precisa dizer agora, não. Acredito que vai dar Vai? tempo. Acredito que vai dar tempo terminar. Aí terminando, e se a minha equipe também concordar comigo, aí eu entro em contato contigo e te envio o material. Pronto. O Alisson disse aqui que ele está cheio de coisa para fazer. Provavelmente tem várias outras disciplinas, com vários outros trabalhos. Ele prefere para o dia 9, né? Mas, assim, opções de vocês. Quem quiser acabar mais cedo a minha, a gente faz no dia 2.
e aqueles que querem, né, postergar para facilitar a entrega de outros trabalhos, na semana que vem a gente faz para o dia 9 mesmo. Então, combine aí com suas equipes e a gente vai... tem aqui sim, ó. Os nomes anotados. Eu tenho que ver se eu coloquei tudo bem direitinho no Moodle. Tô abrindo o Moodle agora. Tem mais algum integrante novo aí chegando? Entrando agora, nem vi. Tenho 12 pessoas. Porra boa. Cheguei aqui. Boa noite, pessoal. Boa Desculpa noite, pelo doutor atraso. Júnior. Relaxa, chegou na hora do Kahoot. Aproveita e eu já tô Ixi, apresentando o Kahoot. Vai abrindo aí, que senão tu fica para trás. tem que instalar aqui, só um instante. Vamos, você tá no celular, é? É só abrir, se tiver no computador, é só abrir uma abazinha aí. Ah, é? É. Tu abre uma aba no navegador, aí você coloca kahoot.it e coloca o GamePin que tá aí esse que tá apresentando aí na tela ou que tá no chat. É só copiar e colar. Vamos Ah, pois beleza. embora. Então, quem tá afim de ficar de férias dia 2? Eu vou ver com o meu parceiro, né? Com o Anderson. Porque eu já ia falar com o senhor que, na verdade, no dia 2 eu inicio meu home office à noite. Em junho eu vou estar à noite, meu home office. É mesmo? Aí é bem na noite pá. E como na outra semana é ímpar, eu vou estar de folga. Aí, para não ser muito corrido, porque eu pego 7 horas da noite. Eu acho que Entendi. eu vou falar com ele para ser melhor mesmo no dia 9. Por mim, belezinha. Viu? Que eu vou começar às 7, aí eu ia falar para ser a primeira a apresentar, mas como já tem essa, para não ser muito corrida assim, e eu participar da aula, acho melhor dia 9 mesmo. Então, por mim tá tranquilo. Por mim, a ordem que vocês desejarem, a gente apresenta. Lembrando que, né, se vocês conseguem transmitir, compartilhar conteúdo, né, da tela de vocês para mim, ótimo. Eu não experimentei, né, online assim, em live. Mas se não der, vocês mandam para mim e aí eu apresento e eu vou passando o slide mesmo para vocês irem falando. A ideia é que vocês apresentem, tá certo? Então, a cor mais fácil do mundo. Cadê meu Kahoot? Aqui. Certo? Cadê o Moodle só para terminar de visualizar a informação que eu queria? Vocês estão vendo o Kahoot ou estão vendo o Moodle? Tá aqui, ó. Tem uma, duas equipes, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 equipes, do jeito que eu disse. Ótimo. Tá faltando eu colocar uma semipresencial para vocês, né? Vou colocar hoje. Viu? Sem falta. Na sexta-feira, eu tava faltando ainda colocar duas para o pessoal de sistemas distribuídos. Eu disse assim, rapaz, ó, eu coloco até 7 horas da manhã do sábado. Se não colocar, eu dou um ponto extra para todo mundo. Eu coloquei 2 horas da manhã e ninguém ganhou ponto, né? Vocês querem essa promoção também? Opa, o doutor Abraão Vasconcelos. Então, vamos começar o nosso Kahoot? Eu já tenho 9 pessoas. Cadê? Tá faltando quem? Júnior tá ali, Lazarão tá aqui, Cuida Férias, R é o Rádio Frequência 75, esse daí tá fazendo propaganda. Não me quica, por favor. Alex, Marcos Cres, André Sombra, a Dona Moça aí, Júnior Oliveira. Posso começar? Vocês estão dispostos? Já estão aí já na vontade? Quem fala aqui agora? Bora. Entrou mais um. Falta mais um? Entrou mais um. Cadê? Eu tenho 12 pessoas e só tenho 9 participantes, tá faltando 3. Ora, Ridenberg, cadê tu, doutor Jairo? Tem 10 participantes. Tem 10? Aí chegou mais um? Opa, isso é bom, isso é bom. Isso é bom, então eu vou começar, viu? Só para vocês se ligarem. Posso dar o start?
3, 2. Opa. O que foi? Pode dar start? Pode? Vamos embora. Bora, tem mais quem queira entrar na hora dessa aqui, não, eu acho. Vamos lá, start! Vamos lá, segurança de sistemas. Are you ready? Quiz! Aí a primeira pergunta. Criptografia contemporânea é composta por... Vermelho, criptografia simétrica, assimétrica e de hash. Azul, simétrica, assimétrica e de força bruta. Amarela, criptografia decimétrica, assimétrica e de hash. Ou verde, simétrica, atemporal e de hash. 14 segundos e 5 respostas. 10 segundos e 8 respostas. 8, 7, 6 segundos e 8 respostas. 4, 3, 2, 8 respostas. 1. Ficou alguns aí perdidos pelo meio do caminho, mas a grande maioria acertou. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá, meus amigos, entender Isso aqui é conteúdo de hoje, viu? O carro de hoje é adiantando um pouco de conhecimento, certo? A gente vai falar de criptografia contemporânea, né? Então, quais são as modalidades de criptografia que a gente tem conhecimento, né? Então, existe a criptografia simétrica, a criptografia assimétrica e tem a criptografia de hash, né? Não poderia ser a criptografia de força bruta, né? A azulzinha tem lá a opção força bruta, porque a opção de força bruta não é uma criptografia, mas sim uma técnica de quebra de criptografia. A técnica de força bruta é a verificação, é o teste de todas as combinações possíveis para você poder obter a determinada chave para quebrar aquela criptografia. Sendo assim, não poderia ser azul, né? Por que não amarela? Porque não existe chave decimétrica. Não é assim que funciona. Né? Você tem simétrica, assimétrica e de hash. E a minha verdinha não poderia ser porque não existe criptografia atemporal. Não tem nenhum relacionamento de tempo, né? Propriamente dito, com a criptografia. O que é que existe de relacionamento de tempo na quebra da criptografia, por exemplo? Tem tamanhos de chaves, né? E se você for tentar quebrar via força bruta, utilizar todas as combinações possíveis, pode levar a bilhões de anos para você chegar a resolver todas as combinações possíveis, entendeu? Então, mas para executar a criptografia não existe a questão de tempo, né? Para criptografar, não existe, ok? Então, 6 pessoas acertaram, e eu tenho 3 pessoas aí perdidas um pouquinho, mas acredito que agora já não tenha mais essa dúvida, né? Tem alguém com dúvida ainda? A gente vai ver hoje o que são cada uma dessas, tá? Na nossa aula. Então vamos ver o para, né? Eu acredito que vocês estejam hoje empolgados, porque já é quase o fim da nossa disciplina, né? Então vamos ver lá, ó, André sobre o primeiro, não me quica, professor, em segundo, Cuida Férias em terceiro, Dona Moça em quarto e o Rádio Frequência 85 em quinto. Eu não sei vocês, né? Mas vamos ver se esse negócio vai mudar daqui para a próxima pergunta. Tá certo? Tá todo mundo preparado? Sim, não, com certeza. Quem cala, consente. Olha aí, doutor Lazzaroni. Vou para frente, viu? Próximo. Quiz. Na criptografia de chave única. Vai lá, vermelho. A alteração de um bit na entrada altera 50% dos bits de saída. Azul. A alteração de 2 bits na entrada altera 50% dos bits de saída. Amarelo. A alteração de 1 bit na entrada altera 10% dos bits de saída. Ou verde. A alteração de 2 bits na entrada altera 5% dos bits de saída. 6 segundos e 6 respostas. 4 segundos, 8 respostas. Essa aqui é uma pergunta bastante técnica, né? Então, qualquer bit, né? A alteração de pelo menos um bit dos bits de entrada, né? Ou seja, na mensagem que você quer passar. Então,
50% dos bits de saída vão se alterar, ok? Então, seria a nossa opção vermelhinha, né? Não seria azul, não é 2 bits, não seria a nossa amarela, que lá é 10%, não é 10%, e nem a nossa verdinha, que diz lá 2 bits, 5%, tá certo? Então, seria a nossa opçãozinha vermelha, tá? Vamos explicar um pouquinho mais para frente sobre isso. E vamos ver quem passou na frente. Ninguém. Só o André, acho que acertou. Ou não, né? Alguém acertou. Vamos para frente. Próxima pergunta. Essa aqui tá mais fácil. A última. Criptografia de chave pública possui 2 chaves. Chave 1 e chave 2. 3 chaves. Uma pública, uma privada e outra secreta. Amarelo, 2 chaves, uma pública e outra compartilhada, ou a verde, uma chave pública e uma secreta. E aí? 6 segundos e 7 respostas. 8 respostas. E 2 pessoas acertaram, né? Então, quando a gente fala de criptografia de chave pública, certo? É que durante a comunicação entre o ponto A e o ponto B, e o ponto B, certo? Você utiliza, né, 2 tipos de chave. Uma chave pública ou uma chave secreta ou privada, né? Como chamam. Isso quer dizer o quê? Existe uma chave que faz a criptografia, que é a chave pública, e você tem a chave secreta, que é a privada, que é a de decriptografia, ok? Então, não seria chave 1, chave 2, não existe essa nomenclatura, tá? É conhecido somente criptografia com 2 chaves, a pública e a privada, e não existe essa pública, privada e secreta. No caso, a privada e a secreta são similares. E o que seria a chave pública, né? É a chave compartilhada entre o 1 e o 2, tá bom? Então, serão similares o que seria a chave pública e a chave privada, fazendo assim com que só a nossa opção verde, né, que estivesse correta. Então, olha o pódio. Em número 3, olha o André Sombra. Em segundo lugar, Dona Moça. E em terceiro... Em terceiro não, em primeiro, né? Não me quica, professor. Tá ótimo. Ô, musiquinha alta. Vocês não escutam mais no pódio, tem uma musiquinha por trás, sabe? E é alta que só a peste. Enfim, né? Que foi o nome que é professor mesmo, é o Alisson, né? Tá vendo? Você conseguiu hoje, cara. Vamos lá! Vamos começar a nossa aula, né? Tá aí, tem alguém conversando aqui no chat. Cadê quem foi que falou? Aê! Sabia, doutor Robson. Hoje está pelo celular. Não tem problema não, Robson. O que importa é que você está presente. Então, meus amigos, é o seguinte, né? Antes da gente começar a nossa aula, ninguém aqui presente está faltando formação de grupo, escolher tema para seminário, não, né? Todos aqui já estão ok, não é? Eu estou sem equipe. André Sombra. André, né? André. E aí, André? Já conversou com algum dos caras que está aqui presente? Tem alguns grupos que tá para apresentar aqui o grupo para vocês. Para a apresentação lá do Kahoot. Eu vou mostrar agora a janela dos grupos. Aí, compartilhar. Então, assim, não sei se vocês estão vendo, eu acredito que sim, né? Eis aqui os assuntos que a gente tem para realização do seminário, né? Eu não sei se você tem interesse de fazer só ou de buscar uma equipe, mas eis aqui os assuntos. Eu tenho controles organizacionais com a Rayane e o Anderson, né? Eu acho que eles já estão bem alinhados, inclusive a Rayane não vai poder apresentar no dia 2, só no dia 9. Tem controle de mudança, controle de operação de sistemas, bancos de dados, microcomputadores, ambientes cliente-servidor,
ambientes distribuídos, o cloud computing, políticas de segurança e controle de segurança, que é o Abraão, criptografia, o Lazzaroni, o Marcos Guilherme e o Henrique, vulnerabilidade em aplicações web, que é o Pedro e o Júnior, e pentest. Esses são os assuntos, e se você quiser sugerir algum outro assunto, se você preferir só, é possível também. Alguém hoje me perguntou sobre um conteúdo, acho que foi de operação de sistemas. Eu acho que foi o Robson Alexander, não sei. Eu tenho alguns conteúdos, né? Se vocês quiserem, eu posso passar para vocês darem uma olhada. Professor, Beleza? deve ter sido o Alexandre. E nessa equipe aí também tem o Rodrigo. Ficou nós três aí, viu? Tem o Rodrigo aqui, né? Pronto. Rodrigo, show. E aí, doutor André? Você pode escolher até o final da aula, não tem problema não, viu? Certo. Esse controle sobre banco de dados. Você vai querer ele? Tava pensando nele aqui. Pronto, não tem ninguém com ele ainda não. Se você quiser, tá tranquilo. Aí, até o final da aula, tu define aí e a gente vê, beleza? Alguma dúvida sobre esse tema aí, eu posso passar no zap para você, tirar dúvida e tal? Com certeza. Beleza. E se você estiver procurando esses temas aqui, estão já lá no Moodle também. Com certeza. Show. Beleza. Tá? Para quem ainda não sabe da pontuação, a pontuação do seminário vale 4 pontos da N2 e as semipresenciais, ou EADs, né, no caso, que falta eu postar uma, que irá ao ar hoje, valem 2 pontos cada. Tem a 4, a 5 e a 6 vai entrar hoje. Beleza? Eu recebi... a média da faculdade. Como é? É 6 ou 7? O quê? A média. Para passar, né? É 7, né não? É 7. 7, é? Vai dar certo. Viu? Então, é o que eu estava comentando. Recebi, né, um e-mail da coordenação e eles comentaram a respeito das datas, por isso que eu estiquei já o prazo para a gente apresentar esses trabalhos, tanto na semana que vem, já é dia 2, né, já é 6, semana que vem já é 2, como na semana posterior, que é o dia 9, né, então a gente vê quantos grupos vão querer apresentar no dia 2 e vamos ver quem vai querer ficar para o dia 9. Já tem uma noção de alguns aí que optaram pelas datas, tá? Se vocês têm contato com alguém que aí queira voltar para a disciplina, digam para eles entrar em contato comigo rapidamente, viu? Que realmente o final do semestre já está batendo a nossa porta. Deus quiser, a gente entra de férias, né? Volta em agosto, nós todo mundo presencial, certo? Então, é isso. Alguém tem alguma dúvida a respeito de trabalho, mas não, né? Eu acredito que quem cala consente. E agora, então, eu vou parar de apresentar os temas e vou apresentar a aula de fato, tá? Deixar aqui e partir para cá. Então, pessoal, hoje a aula ela é um pouco mais técnica, tem dados mais técnicos, porque não é uma aula fácil de falar a respeito de criptografia, tá? Eu vou botar aqui no slide que a gente parou na semana passada. Aqui, certo? A gente parou nesse aqui, que era do gráfico, a respeito das definições básicas de criptografia, tá? E aqui a gente vai adentrar no conteúdo. Tá todo mundo vendo, né? Então vamos para frente. Show. Então, vamos lá. Então, a criptografia, ela consiste basicamente, né, de criptografia a nível de código e criptografia a nível de cifras, né? Então, o que é a criptografia a nível de código? É quando você realiza a troca, né, de informação, quando você aplica o algoritmo em si para trocar informações a nível de palavras, né? Então, por exemplo,
historicamente, os americanos, por exemplo, usavam a língua dos índios navarros para trocar mensagens durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, era algo que esses índios, eles são naturais da América, né? Então, eles aprenderam esse segundo dialeto para poder trocar informações. Então, ou seja, eles usavam uma outra linguagem para expressar ideias para que, né, não houvesse captura, né? A troca de mensagem, a troca de ideias. Isso aí a nível de código. Então, o que seria o que seria esse tipo de criptografia? Então, você muda as palavras, né? Você usa outra linguagem para esconder aquela mensagem. Então, se a pessoa não conhece o que seria a chave criptográfica, é conhecimento da sintaxe, né? Da linguagem na qual você está transmitindo, no caso aí né? Fazendo analogia a essa situação aí dos americanos na Segunda Guerra Mundial. Já uma criptografia a nível de cifras, né? Então é uma confusão que você cria no nível de caracteres. Então, ao invés de você trocar palavras, né? Como, por exemplo, esse das palavras eu lembrei de outra situação, né? Se eu não me engano, era Da Vinci. Não lembro quem era um desses filósofos antigos. Ele escrevia as suas anotações de pesquisa ao contrário, né? Ele utilizava um espelho para poder escrever em um caderno, nos seus livros, né? Ao contrário, para que as pessoas não entendessem a palavra em si, né? Então, ele escrevia dessa maneira para esconder as suas informações secretas. Deixar secreto, né? As informações de sua pesquisa. Já no nível de cifra, que é a confusão que você faz, é a troca que você faz em relação a caracteres das mensagens, tem o exemplo do Júlio César, né, que quando ele enviava mensagens, ele fazia troca de letras para que não fosse inteligível, né, não fosse fácil descobrir o que é que iria na mensagem, o conteúdo das mensagens. Então, você tem dois níveis de criptografia aí, quando você fala de texto, né, no nível de texto. Então, vamos lá. Então, normalmente, os ataques, né, são realizados fazendo o que eles chamam de criptoanálise, né, que é o nome que se dá à arte ou à ciência de desvendar os segredos por trás de uma criptografia, né, desvendar o processo realizado dentro da criptografia. Então, a criptoanálise tenta descobrir o algoritmo utilizado, né, comparando o texto original e o texto encriptado, né? Quando você faz a questão da criptoanálise, né, não é só utilizada só por atacantes, né? Tem pessoas que realizam pesquisas em cima, produzem material científico sobre esse tipo de informação. Então, teoricamente, você pode ter sim a mensagem original e a mensagem criptografada para que você tente entender ali o que aconteceu pelo meio, né? Tem as mensagens de entrada e de saída para tentar descobrir o processo. Tentar descobrir a chave, né, a senha, comparando assim o texto criptografado, sabendo do algoritmo, né? Então, por exemplo, você não sabe da mensagem, mas você tem o algoritmo e você tem a chave, a mensagem final, a mensagem criptografada, né? Então, você pode tentar descobrir a chave que leva a desmontar, digamos assim, a mensagem criptografada e remontar a mensagem original, certo? Então, é uma segunda situação. Na primeira, você compara o texto original com o texto criptografado, tentando entender o algoritmo da criptografia. Na segunda situação, você tem o algoritmo, você tem a mensagem cifrada e você tenta buscar a chave ou a senha, né, de descriptografia para poder trazer à tona a mensagem original. E a terceira situação, né, nós temos o texto original, quando você tem o conhecimento do texto cifrado, né, ou talvez do algoritmo, você busca a senha, ou você tem a senha e o texto cifrado e tenta buscar o algoritmo. Então, é um mix entre as duas situações acima, né, como a gente acabou de mencionar. Então, o modelo primitivo de criptografia, que foi aquele que a gente até viu no Kahoot da semana passada, é essa imagenzinha aqui, né?
onde você tem o quê? Você tem M, equivalente às mensagens, tá? O E seria a entidade ou o mecanismo de encriptação ou de criptografia. O D seria a entidade ou o mecanismo de decriptografia. E o C, que seria o meio de comunicação. Então, no modelo primitivo, você tem o atacante atuando somente ali no meio de comunicação, só capturando as mensagens e tentando decifrar o tipo de criptografia utilizada ali. Né? Então, modelo primitivo, o atacante ele captura o meio de comunicação, porém, contudo, todavia, a proteção se encontra no E e no D, né? Na encriptação e na decriptação. Já o nosso modelo atual, como a gente acabou de mencionar, com a utilização de técnicas de criptoanálise, é possível que o atacante não esteja só no meio de comunicação, ele esteja no meio de comunicação e conheça o algoritmo, ou ele adquira a mensagem original e a mensagem criptografada e queira descobrir o algoritmo para, assim, ele poder decriptografar outras comunicações, porventura, né? Então, já nesse momento aqui, a gente aplica as chaves, né? Como vocês podem ver, aqui já tem a utilização de chaves de criptografia, justamente para realizar o processo de transformação da mensagem original para o texto cifrado. Então, é possível que o atacante conheça E, C e D, ou seja, os componentes de criptografia e decriptografia e o meio de comunicação, mas o que ele deve obter é justamente a mensagem D, né? Esse M, né? Ou a mensagem final, ou o KD, que seria a chave que faria funcionar a decriptografia, né? Que é a ponta do lado direito, como vocês podem ver. Tá? Então, um ataque é um texto normal, né? Significa que o atacante conhece T e o E, no mínimo, um par de comunicação, né? Da mensagem da mensagem com o meio de comunicação, ou seja, ele sabe um dos caminhos por onde passa a informação, e ele deve obter, ou entender, ou descobrir o KD, né? O K que é de key, e D que é de decriptação, decriptografia. Então, ele deve obter a chave que quebra o algoritmo ou que quebra a forma de encriptação do algoritmo, tá? Opa, vem chegando aí o Rodrigo Almeida. E doutor Rodrigo? Chegou no meio da aula, bicho. Mas tá em tempo ainda. Só perdeu o Kahoot. Certo? Então, até aqui tá todo mundo entendendo? Ou eu tô indo ligeiro? Sim, entendi. Né? Ótimo. Essa parte aqui é bem rapidez. Próximo. Então, existem outras formas de ataque, né? Que eles chamam de ataque adaptativo. E aí você vê a diferença é que o atacante, né? Como no cenário anterior, ele tem conhecimento da chave de criptografia, do meio de comunicação, do chave de criptografia não, né? Do algoritmo de criptografia e o algoritmo de decriptografia, tem noção por onde a comunicação está passando, né? Ou vários pares de comunicação, né? E aí, interativamente, ele tenta descobrir tanto a chave de criptografia, que é o KE, como a chave de criptografia. Então, nesse tipo de ataque, ele tenta realizar a identificação de uma das chaves, né? Ou a de criptografia, que não necessariamente é a mesma chave de decriptografia, né? Como a gente vai ver mais à frente. A gente tem abordagens de criptografia onde você pode utilizar uma única chave e descartar, ou você pode usar a chave pública e a chave privada, né? Ou seja, tem um par de chaves para realizar
o mascaramento da mensagem e na outra ponta, né, desfazer desfazer a mensagem criptografada de volta para o texto original. Então, aqui, né, nesse ataque, ele tenta descobrir uma das chaves, e a partir do momento que ele descobre uma, ele tem mais chance de descobrir a outra, né, e assim ele desvendar todo o processo de criptografia, tá? Por que isso é perigoso, professor? Porque isso aqui, principalmente porque isso aqui é uma realidade, tá? Nós somos usuários convencionais, então a gente não trafega exatamente mensagens cujas pessoas possam estar interessadas em utilizar em abordagens de ataque dessa forma. Mas, por exemplo, existem grandes transações bancárias, grandes transações comerciais que devem utilizar a estratégia de criptografia justamente porque tem pessoas interessadas em capturar informações privilegiadas, capturar informações de senhas de banco, CPFs, informações até além disso, né? Então, nesse caso aqui, uma chave pode levar a outra, então eu preciso descobrir primeiro ou uma ou outra, não só a final, mas eu posso descobrir, por exemplo, a chave de encriptação, né, de forma que eu possa analisar o algoritmo, analisar a chave de criptografia, né, o KE, e uma vez que eu entenda como ele faz esse processo de criptografia, do outro lado eu posso entender qual é a chave de decriptação, né, a chave que faz a decriptografia, para assim eu poder, ao momento que eu estiver capturando informações com aquele tipo de algoritmo de criptografia, poder desvendar toda a comunicação. Ok? Então, vamos para frente. Então, a segurança computacional, né, passa pelo o crivo, onde você tem uma premissa. Essa premissa de Kerckhoff aqui, ele reconhece da seguinte forma, que o atacante tudo conhece, né? Todas as partes, meios de comunicação, algoritmo de criptografia, só não conhece as chaves, né? Porque elas podem ser dinâmicas, podem ser chaves novas que foram desenvolvidas, né, para aquele algoritmo. Então, a única coisa que ele não sabe é o KE, que é a chave de criptografia, a chave de encriptação, e não sabe qual é o KD, que é a chave de decriptografia ou de decriptação, tá? Então, nessa premissa aqui, ele fala que pode-se utilizar a chave por força bruta para descobrir qualquer uma dessas duas chaves, ou AKE ou AKD. Só que a gente vai ver mais para frente que a abordagem de força bruta, ela chega a descobrir? Chega, mas ela não é a mais eficiente, certo? Então, ainda falando aqui da premissa de Kerckhoff, né, a gente tem que colocar na nossa cabeça que não existe sistema absolutamente seguro. Você não pode seguir na sua cabeça com a premissa de que todo sistema, que o seu sistema, né, ele é 100% seguro, que ele nunca vai ser atacado, ou que sua chave de criptografia nunca vai ser descoberta, porque em algum momento isso pode vir a acontecer, né? Toda criptografia pode ser quebrada. Querendo ou não, o ataque de força bruta não é o mais eficiente, mas é o que pode acontecer é o que é mais certo de executar a quebra de uma criptografia. Por que ele não é mais eficiente? Porque o número de possibilidades de execução, possibilidades de, como é que se diz? De possibilidades daquela chave, né, das variações nos caracteres, né? Por que, professor, é tão difícil? Você tem que entender que o que é que você usa para, por exemplo, gerar uma senha para o seu e-mail, para a sua rede social? Você pode usar números, letras e até mesmo caracteres especiais. Então, se você for pensar, quantos caracteres
Quantos números você pode utilizar para uma senha? De 0 a 9. Isso aí você já tem 9 variações. Por cifra, né? Por letra ou por caractere, né? Só aí você já tem 9 possibilidades. Vamos lá, nós temos 23 letras do alfabeto. Então, além das 9 possibilidades, você acrescenta mais 23 possibilidades fora dos caracteres que você pode utilizar. Então, o ataque de força bruta, ele não é o mais indicado, porque justamente ele vai realizar tentativas necessárias. Opa. Ele falou aqui. Pus uma tabela no grupo do WhatsApp. Cadê? Vamos ver o que você colocou aqui. Pois. É tu, Lazarão, que colocou? Não, foi o Alisson. É uma tabela interessante. Ela mostra o tempo que vai levar para ser descoberta a senha usando força bruta. Se a senha tiver 3 caracteres, se tiver 4, se tiver 5. Aí tem um dado interessante. Quando a senha tiver 15 caracteres, deve levar 46. Não, peraí. Deve levar. Peraí que eu vou mostrar. Cadê? Não, já foi interessante a partir do 11. Quando tiver 11 caracteres, eu estou entendendo que deve levar 169 dias para que a senha seja descoberta. Parece que é isso. Aqui, ó. Pronto, achei. Vou colocar aqui. Tá aparecendo para vocês? Tá. Tá aparecendo? Tá. Pronto, beleza. Então vamos ler aqui a tabela que foi o Alisson, né, Alisson? Que o Alisson mandou pra gente. Ó, ele tem na primeira coluna, ele vem dizendo assim, ó, número de caracteres, que vai de 3 a 18. Então, quando eu tenho somente números utilizados na geração dessas senhas, né? Então, quando eu utilizo o ataque por força bruta, até o oitavo, até a combinação de 8 números é praticamente instantâneo, baseado na computação, no número de instruções que a gente tem hoje, executada por segundo, nos nossos computadores, né? Se você for pensar assim, hoje um processador de propósito geral dos nossos computadores executam milhões. Isso um computador convencional, PC, né, personal computer que a gente tem em casa, já executa milhões de instruções por segundo, né? Então, qualquer senha numérica, né, de até 8 números, né, é basicamente instantâneo, né, como ele indica aqui, a descoberta, né? Já até 9, aumenta o número para 4 segundos. No caso de 10, ele expande para 40 segundos. 11 números, 6 até chegar ao máximo no máximo de 18 números, leva a 126 anos. 126 anos para descobrir uma senha com 18 números. Via força bruta, certo? Quando a gente fala, no caso, na terceira coluna, a gente tem senhas que utilizam letras com caracteres maiúsculos e minúsculos, né? Então, até 7 caracteres, né? Só caracteres. Até 7 é basicamente instantâneo a descoberta da senha. Porém, a cada acréscimo de letra, né? Você tem lá com 8, 3 minutos, com 9 letras, 6 horas, até você chegar com 18 letras, levar 3 bilhões de anos. Ah, professor, alguém já testou isso aí? Não é preciso testar, você só precisa realizar a matemática por trás, ok? Porque se ele vai tentar todas as combinações, então seria 18 elevado a 17, é isso mesmo? Se eu estiver errado, me corrija. A 18 elevado à 17ª potência. Seria elevado a n menos 1, né? Que é o número meu Deus, o número de números, né, ou de caracteres, menos 1. Se no caso eu tiver letras e números misturados, até 6, não, desculpa, até 5
é basicamente instantâneo. Pulou para 6 números ou caracteres, né? Números e caracteres, já sobe para 8 segundos, 7, 5 minutos, 8 caracteres, 3 horas, 9 caracteres, 4 dias. Acima disso, um tempo muito desproporcional para você poder encontrar essa informação. Então, por força bruta, até, deixa eu ver, 9 dígitos, né? É interessante. Ele ainda consegue quebrar num tempo útil, entre aspas, né? Que seriam 4 dias. Mas pulou de 9, ele já chega a uma marca de 169 dias, né? Então, com 18, ele chega a 11, eu não sei nem dizer esse número, 11 não, é 1 trilhão de anos. Complicado, hein? Vamos lá. E por aí vai, a gente tem na nossa quarta coluna números e caracteres maiúsculos e minúsculos. Tanto maiúsculos quanto minúsculos. Então, até 4 é uma marca instantânea, a descoberta por força bruta. Pulou para o quê? Até 8 dígitos, né? A gente leva 10 dias, o que é algo praticável ainda. No caso de você ter 9 dígitos, já levaria um ano para fazer uma combinação, uma descoberta de todas essas combinações. E aí você poder verificar se conseguiu ou não entrar naquele sistema. Então já seria impraticável. Por aí vai, ó. Aqui com números, letras, símbolos, letras maiúsculas, minúsculas e símbolos. Então, até 4 dígitos é instantâneo. Passou disso 10 minutos, 10 segundos, 3 minutos, 17 horas. Na marca de 8, a gente levaria 57 dias. Quando pulou de 8 para 9 dígitos, já levam 12, então torna isso impraticável. Então, assim, quando a gente fala de realizar um ataque de força bruta para descobrir senhas, você tem que medir muito bem se vale a pena ou não utilizar essa senha. Tem que verificar o número de dígitos ou caracteres que você quer descobrir para quebrar aquela senha. Aí você olha para mim e diz assim, mas professor, como é que hoje a pessoa consegue descobrir as senhas se por força bruta, que são todas as tentativas, né, leva tanto tempo? É uma vida toda. Com certeza. Tem alguns programas que eles utilizam dicionários, né, uma espécie de dicionários. Então, tem alguns programas que têm uma base de dados que registra datas, nomes especiais e genéricos, nome de cachorro, marca de carro, datas de aniversário, números de CPF. Então, esse tipo de aplicação torna muito mais fácil você descobrir qualquer senha, uma vez que você saiba que o cara pode ter utilizado uma senha genérica desse tipo, entende? Sim. Então, o fato de as pessoas não saberem gerar uma senha, digamos assim, interessante não, né? Uma senha robusta, né? Que contenha caracteres, que contenha números, que contenha letras maiúsculas e minúsculas. Se essa pessoa não utiliza essas abordagens, né, ele com certeza pode acabar caindo em qualquer algoritmo de força bruta, ou mesmo se o cara utilizar informações, sei lá, pessoais, como data de aniversário, nomes de pai e de mãe, nome de cachorro, nome de empresa, nome de filho, qualquer informação mais pessoal ou genérica que o cara possa utilizar, pode ser facilmente quebrado utilizando uma base desse tipo, uma base de informação só para quebra de senha, né? E existe programas para isso. O que acontece? É algo que você possa comprar no mercado? Não, né? Obviamente. Tem pessoas que trabalham com ataques, com teste de invasão, que normalmente eles produzem suas próprias ferramentas, né? Então, o cara que hoje é denominado hacker é um cara que é altamente especialista tanto na infra quanto no software, né? É um cara que consegue
sei lá, navegar não só anonimamente, né, como também consegue desenvolver as próprias ferramentas que ele vai utilizar para um ataque, tá? Então, eu vou até salvar essa figurinha aí, que é muito interessante. Eu vou até traduzir ela depois e aplicar no conteúdo. Obrigado aí, Alex. Vamos para frente? Vamos para frente, voltar aqui para a apresentação. Alguém tem alguma dúvida? Ou alguma curiosidade, ou alguma história? Recentemente eu tive, inclusive, um cartão aí meu, cuja senha foi roubada. Quando eu fui ver, o cara já tinha gastado mais de R$ 500 em 2 dias. Em um dia, na verdade, que foi em 2 horas da tarde, de 2 horas até 2h05. Mas, enfim, né? Acontece qualquer um. Os seus meus digitais para comprar para vender, tá suscetível a isso. O senhor deixou sua senha de bobeira? Mas acho que não foi no meu computador, não. Pode ter sido... Cara, engenharia social, né? Pode ter sido meu rapaz clicando em alguma propaganda, pode ter sido o computador da minha esposa. No meu, eu acredito que não tenha sido. Eu acredito. Mas, né? Tudo é possível. Enfim, né? A ideia, rapaz, essas coisas acontecem. Tem colegas assim, eu posso dizer que eu tenho alunos e colegas, eles são altamente dotados do conhecimento técnico da computação. E eu vejo os caras caindo em, em coisas do tipo, né? Pode ter sido clonado. Eu também pensei nessa possibilidade, né? Eu já bloqueei, inclusive, já foi feito estorno, cartão, inclusive para esse cartão continua caindo compras sendo feitas nele, mas obviamente bloqueado não processa, né? Obviamente. Mas tipo, o cara ainda tá lá tentando. É complicado, viu? Professor, tem, como o senhor fala, né? Tem pessoas assim muito espertas na área da computação que às vezes não se utiliza nem de fazer a criptografia reversa, né? De criptografar. Basta uma esperteza, como no caso do Sérgio Moro, né? Que aí o cara usou a caixa postal para poder pegar lá o código do Telegram, né? Uma das coisas que o Telegram se orgulha bastante é a segurança dos servidores dele, né? Que por sinal, de fato, é bem melhor do que o WhatsApp, né? Não falo em questão de criptografia, eu falo em questão do aplicativo em si, né? Mas outras pessoas, quando foi no começo das urnas eletrônicas, que eles disponibilizava e pagava até para a pessoa conseguir algum meio de pegar os dados da urna eletrônica, né? E um camarada foi através de ondas de rádio, se não estou enganado, né? Uma frequência de rádio ele conseguiu e conseguia pegar os dados do voto, né? Da pessoa. Então, tipo assim, a criptografia sem sombra de dúvida, ela é um recurso fenomenal. Mas tem gente que usa outros meios que não precisa nem decriptografar alguma senha, né? Se utiliza da esperteza e faz o uso do mal, de um bem sucesso para ele e de um mau sucesso para quem é lesado, né? Eu tenho amigos que trabalham com segurança, são especialistas em segurança. E aí, por sinal, esse cara específico, ele é até professor na área de segurança, professor universitário, e ele fez parte de uma empresa, né, que é altamente renomada. Eu não vou nem citar nomes nem nada, mas aí ele participou, ele teve conhecimento de caras lá, meu irmão, que eles conseguem fazer de tudo. Se você tiver uma rede, os caras conseguem encontrar uma forma de entrar e invadir qualquer sistema. Um dos exemplos foi um ataque que os caras fizeram para um cliente, né, contratou eles para executar um ataque uma espécie de caixa eletrônico, né, que eles estavam testando,
E a única coisa que eles deram para ele foi o acesso físico à sala, e nada mais. E o caixa eletrônico é aqueles ATM, tipo banco 24 horas, não tem nem interface computacional, não é nada, esse cara ligado na rede física, né, nem wireless, né? É direto no cabo. Os caras conseguiram, no prédio, né, onde eles estavam executando o teste, se conectar a uma determinada rede, né, que tinha uma falha, e aí por essa rede eles invadiram, eles foram pulando de rede em rede, né, numa cascata, até chegar na bendita rede dos ATM. Aí eles conseguiram criar um algoritmo lá, eles conseguiram dar um defeito na máquina para ela poder cuspir o dinheiro sem que ele contabilizasse em conta de ninguém, só cuspisse o dinheiro. Como se tivesse dado um defeito no leitor, na saída, né? Porque aquela saídazinha dos ATM, eles têm um sensorzinho lá que eles sabem o número de notas, quais são as notas que saem, etc. Então os caras a partir do zero, conseguiram quebrar uma segurança que, por sinal, não tinha assim, para um usuário comum, nem imagina que isso é possível acontecer. Entendeu? Então, mesmo que você utilize criptografia na comunicação, existem outras formas de você atacar, né? Como eu falei nas primeiras aulas, a evolução dos meios de comunicação, né? Meios de comunicação que eu digo, o meio físico de comunicação, né? Fibra ótica, pá trançado, cabo coaxial, os nós de roteamento, enfim, né? A infraestrutura em si, ela se desenvolveu impressionantemente, né? Na velocidade de transmissão de informações, mas no quesito de segurança, e aí ficou no nível de aplicação, que dá abertura às nossas premissas anteriores aqui na nossa apresentação. Ó. Não existe sistema absolutamente seguro e nunca vai existir. Vai sempre existir um backdoor, né? O que é um backdoor? É uma porta dos fundos que é deixada por programadores, é deixada lá para que o cara consiga ter acesso à informação privilegiada. Qual é a outra premissa que a gente tem aqui? Toda criptografia pode ser quebrada, e pode mesmo, né? Dependendo da senha que você utiliza, qualquer coisa pode ser descoberta. Leva dias, dependendo do processador que você tenha, ou do número de máquinas que você tenha, pode diminuir aquela tabelinha lá, né? A gente tem algumas referências ali, mas eu acredito que aquela tabela seja padrão, como a que eu vi uma vez, que é você considerando uma máquina de processamento geral, né? Mas existem máquinas mais específicas para esse tipo de processamento, ou existem hoje a utilização isso a gente hoje tem CPU nos nossos computadores, né? Mas existem os processadores mais específicos para processamento de alto desempenho, que são as GPUs, né? Que é justamente de processamento gráfico, que também podem ser utilizados para esse tipo de operação facilmente, né? Basta você desenvolver o algoritmo. Existe, né, a proteção por complexidade temporal, que é justamente você aumentar o número de caracteres a serem descobertos, aumentar o número de possibilidades, né, como a gente viu naquela figurinha, senhas que só têm números, são muito mais simples de você decriptografar do que senhas que têm caracteres maiúsculos e minúsculos. Senhas com caracteres maiúsculos e minúsculos e números são mais difíceis de você descobrir que aquelas que só têm caracteres. E, obviamente, as que têm caracteres especiais, caracteres maiúsculos e minúsculos, né? O alfabeto, o alfanumérico, né? Caracteres alfanuméricos, números e letras, e os caracteres especiais, e suas variações maiúsculas e minúsculas, são extensamente mais difíceis ainda de serem descobertas. Alguém quer falar? Diga. Pode dizer, mano. Pode falar. Pode dizer. O Oi. ruim de criar senha assim fica mais difícil. O ruim de criar senha assim fica mais difícil de lembrar. Não fica mais fácil de esquecer.
Tá cortando, mas acho que eu peguei o que você está dizendo. Senhas, criar senhas dessa forma, né? Com números, caracteres especiais, maiúsculos e minúsculos, são mais difíceis de lembrar. É isso? Escreve aí no chat. Pode ser que fique melhor de a gente entender. É. Pronto, pronto. A premissa que a gente tem hoje é que a gente não gera senhas mais difíceis porque a gente pode não lembrar. Ah, eu coloco o aniversário de um parente meu porque eu vou me lembrar com certeza. Eu vou associar aquilo, aquela pessoa, aquilo, aquele meu cachorro, aquilo, aquela minha escola do primário. Por sinal, quando você vai fazer o cadastro, por exemplo, de uma senha eletrônica para o seu celular, poder acessar ou fazer transações bancárias, você não pode utilizar qualquer número, né, que pareça ser uma sequência de data, por exemplo, ligada a você. Não pode ser seu aniversário, não pode ser seu aniversário de algum familiar seu, não pode ser número de casa, tem essas coisas. Ah, então quer dizer que eu não posso, quer dizer que eu vou ter que utilizar uma senha muito difícil para esquecer? Cara, eu lhe sou sincero, hoje no meu celular tem todas as senhas de cartão eletrônica, óbvio, né? A senha de executar uma transação eu conheço, de todos, mas a senha eletrônica de usar o celular eu não conheço mais nenhuma. Eu utilizo a biometria, por exemplo. Então, a gente hoje está, justamente pela questão de memorizar diversas senhas, a gente tem que gerenciar. Foi até tema da aula passada que eu mencionei, né? A questão do gerenciamento de senhas é um dos grandes desafios que a gente tem hoje, né? Porque você tem senha para o seu sistema da faculdade, senha para o seu e-mail, senha para o seu banco, senha para rede social, senha para. Olha, se a sua cafeteira tiver senha, você vai ter que usar uma senha para ela também. O que acontece? Hoje, no celular, né, por exemplo, é facilitado pelo uso do dispositivo da biométrico, né, o leitor biométrico. Isso é muito interessante, né? Você pode ter diversas senhas e centralizar tudo na sua característica física, né, no que você é. Então, a gente falou na aula passada que a gente tem 3 formas de classificar as senhas que a gente utiliza em sistemas, né? Aquilo que eu sei, aquilo que eu possuo, aquilo que eu sou. Né? Aquilo que eu sei é a senha que eu desenvolvo e memorizo. Aquilo que eu tenho é a utilização, a principal, a principal função da biometria é não deixar a mulher pegar o celular, para alguns né? Mas não quer dizer que seja para mim. Até a senha do padrão eu já sabe. Mas também eu tenho um sono pesado. Se ela quisesse pegar meu dedo e botar no leitor, eu nunca perceberia. Mas enfim, né, continuando. Isso daí é um negativo, né? Enfim, se eu me perdi aqui no assunto. Sim, aí aquela história escreveu. A senha pode ser uma coisa que você sabe, uma coisa que você possui, como cartão de crédito, você só pode acessar qualquer informação ou realizar qualquer transação se você tiver o cartão. Então, aquilo que você tem, um token, um smart card, um pendrive, que é uma chave, qualquer coisa do tipo. E aquilo que você são as características físicas que você para acessar determinada informação. Então, ao invés de usar uma senha difícil, colocar em risco sistemas seus, cortou? Cortou? Vocês estão me ouvindo? Melhorou? Vocês estão me ouvindo? Parou aonde? Então, eu vou repetir, né? Deu uma cortada. Há poucos segundos. Não, então beleza.
Ok. Então, assim, ao invés de você possuir uma senha difícil e única para todos os seus sistemas, correndo o risco, né, de alguém descobrir ela, né, mais cedo ou mais tarde, e acaba acontecendo, né? A gente acaba dando brecha, né, em algum momento. E aí, essa senha que você usa universal para todos os seus sistemas acaba colocando em risco todas as informações sensíveis a você de todos os seus sistemas, né? De todas as redes sociais, de todos os sistemas acadêmicos, institucionais, etc. Né? E aí, quando você utiliza regras bem definidas para você gerar uma senha forte, né? Tem alguns sites, por sinal, que já dão essa dica para você se sua senha é forte, se sua senha é fraca, moderada. É muito interessante esse mecanismo. Ele dá uma noção, né, do quanto você está empenhado em proteger suas informações, né? Se bem que hoje, por exemplo, o navegador do Google, o Chrome, ele já vem com uma ferramenta interna que ele gera já uma senha para você. Como o Chrome, né, para quem utiliza, ele armazena as senhas, né, os logins e senhas dos sistemas que você cadastra nele, você utiliza ele para se cadastrar, para alguns sistemas, ele já dá uma opção de você gerar uma senha forte. Aí ele gera aleatoriamente com caracteres maiúsculos, minúsculos, números especiais e tudo aquilo. Bom, vamos lá, pontos de vista, né? Por que é bom? Porque o Firefox também tem. Ótimo. Eu não uso mais muito o Firefox. E o que eu tenho é um antigo que eu uso para acessar o RP com que eu trabalho, né? Então, não faço. Tudo depende da ferramenta do Java. É uma longa história, né? O RP que eu trabalho da hora que ele usa uma versão de Java antiga que só usa com o Firefox antigo, então só tem ferramentas mais antigas. Deixa desprotegido? Até certo ponto, sim, mas como é tudo intranet, ou via VPN, né, tem algum nível de proteção, no final das contas. Mas, enfim, é bom ou é ruim um sistema gerenciador de senhas, gerador de senhas? Por um lado é bom, né, porque você tem senhas geradas aleatoriamente, então não tem informações pessoais, não tem uma lógica por trás do seu conhecimento, das suas experiências ou dos seus relacionamentos. E para todo sistema você vai ter uma senha diferente, é aleatório. Porém, contudo, todavia, ele vai ficar armazenado em algum lugar, na sua máquina. Então, se você não tiver atualizações, patch de atualizações, se você não fizer atualização frequente nas suas ferramentas, você navega, nas ferramentas, nos drivers, no software lá do meio do caminho, né, que é entre a aplicação sei lá, e o meio físico, que é o sistema operacional. Se você não fizer determinadas ações, vai ficar desprotegido. Assim, para pessoas físicas, né, o ataque realizado normalmente é em senhas de banco, senhas de e-mail, que você precisa estar, sei lá, muito exposto para realmente você cair num truque assim, né? O que acontece? Na minha situação, pode ter sido um malware, né? Eu uso Windows, né? Então, sistema mais usado, mais visado, mais usado, também é o mais visado, então ele, consequentemente, tem a característica de rolar mais desse tipo de programa para ele. Pode ter sido uma máquina de cartão chupa-cabra, né? Não sei se vocês conhecem, mas o ataque de clone de cartão via chupa-cabra é engenharia social. O cara ali mostra uma máquina que você tenta usar, inclusive digita a senha. Não funcionou. O cara troca a máquina, lhe dá a máquina que funciona, você realiza a sua transação normalmente, mas a primeira máquina estava lá só chupando a informação do seu cartão e captura a senha que você digitou lá no teclado. É assim que funciona, né, na engenharia social
pessoalmente, né? Um cartão. Então você precisa estar muito exposto para isso acontecer, ou ser muito descuidado, ou realmente pegar um cara bem malandro, né? Porque, afinal de contas, um cara que se presta a realizar esse serviço, ele vai do ataque fácil, né? Que ele consegue realizar facilmente. Ninguém quer ter esforço para obter o que quer, né? Enfim, tirando tudo isso, né? Então a gente tem lá a complexidade por proteção por complexidade temporal, que eu acabei de mencionar, e tem a proteção por complexidade econômica. Você gerar para você ter uma máquina que processe determinada chave ou senha e descubra via força bruta, né? Precisa ter muitos núcleos, precisa ser uma máquina de alto desempenho. Isso aí também pode ser realizado, ou a utilização de certificados digitais, né, que também são pagos, para que você possa garantir que a informação seja transferida de maneira segura, ou, vou pensar em outros termos aqui. É isso. Vamos lá, próximo slide. Então, a gente tem lá o... Oi, quem falou? Então, o gerador de senhas. Cara, eu acredito que seja interessante. Tem um programazinho que eu vi esse meu colega lá da área de segurança usando, que ele digita a senha, ele gera uma hash daquela senha, e a hash é a senha, é a senha que ele utiliza para acessar os sistemas. Entendeu? Ele pega uma senha que já é com caracteres especiais, já tem números e letras, maiúsculas e minúsculas. Ele tá com a hash em cima, que é uma espécie de criptografia, e a hash gerada em cima daquela senha dele, né, ele usa para gravar lá no login dele, autenticar toda vez que ele precisar. Ou seja, ele faz dois esforços. Ele vai lá no gerador de senha dele, coloca a senha original, pega a senha de hash e joga no sistema que ele precisa. No mesmo sistema dele gera esse hash, ele tem um gerenciador. Então, ele tem tipo lá, Fatene. Ele gravou o registro Fatene com a senha original leva o hash, aí ele copia a hash lá e joga no sistema toda vez que ele quer acessar, né? Tem uns caras chiitas na área da segurança, então tem gente aí muito, muito paranoica mesmo. Esse daí para mim, isso aí é uma espécie de paranoia leve, porque tem gente que é muito mais segura, digamos assim, né, do que realiza outras operações mais estrambólicas quanto essa, certo? Não sei se vocês são assim. Alguém aí utiliza esse tipo de sistema? Não, nunca usei. Não. Tem uma coisa interessante que eu testei nesse site, nesse link que eu deixei aí no Meet. Aí tem uma coisa interessante que eu fiz, eu coloquei uma senha similar a uma senha que eu já utilizo, mas como o próprio site recomenda, que a gente não utilize uma senha real que eu utilizo, eu não utilizei uma senha real, eu utilizei mais ou menos a lógica da senha que eu uso, que é uma senha com caracteres, números, letras maiúsculas e minúsculas. Aí eu coloquei a senha, fiquei chateado que deu que ela pode ser descoberta por um computador convencional em 4 segundos. Eu vou repensar o meu tipo de senha. Aí eu estava imaginando, mas e se essa quantidade de caracteres com letras maiúsculas e minúsculas e número e caractere especial, se eu dobrar essa quantidade de caracteres, será que vai ficar difícil? Aí foi interessante que com a quantidade dobrada, mas exatamente igual, os caracteres iguais, foi diminuir para uns 3 segundos. Aí, mas quando eu deixei uma pequena diferença, ao invés de ficar igual, eu apaguei o último caractere, ele passou para
10 mil, 10 mil séculos. Ixi, Maria. Esquisita essa conta desse cara. Mas assim, tem abordagens de criptoanálise onde o cara, né? Se ele descobre metade de uma senha, ele tenta replicar, né, na outra metade para ver se o cara simplesmente não fez esse jogo, entende? Entendo. Tanto de copiar e colar a mesma senha para duplicar, como escrever ao contrário, né? Você escreveu, não é? Eu esqueci o tipo de como é a palavra utilizada para isso, mas quando você pega a mesma palavra e inverte ela, né? Para você ter, esqueci agora, mas tem essas abordagens, né? Na criptoanálise de você fazer esses estudos e vir a descobrir uma determinada mensagem, né? Tem toda essa jogada. Tem alguém aqui que falou para mim, palíndromo, é exatamente isso. Aí, macho, esse cabé é bom. Ele lembrou dessa palavra que eu não queria lembrar. Justamente quando você tem. Mas o palíndromo é quando você tem uma palavra, se escreve de uma forma, e quando você inverte, dá a mesma palavra, não é assim? Se eu não me engano. Mas tem essa abordagem de você gerar essa senha dessa forma. Pronto. Tem isso aí, mas nem sempre é necessário que dê a mesma palavra, mas a ideia é que você pegue a senha, inverta e complete, né? Assim, talvez ele tenha dado um segundo a menos, justamente porque ele poderia vir a quebrar metade da senha e testar, né, só duplicando, e aí já economizaria muito tempo. Então, de uma das possibilidades, poderia ser exatamente aquela mesma combinação na segunda metade. Então, das milhões de instruções que o seu computador vai executar, uma delas vai ser essa daí, com certeza. Realmente não dá certo. Porque naquele Professor, quadro dizia que 18 caracteres dariam uma dificuldade maior, mas você tem que ter como premissa que os caracteres serão todos diferentes. Exato, diferentes. Oi, Robson. desculpa interromper. A sua aula ainda demora muito, é porque a gente vai ter aula com outro professor agora, 8 horas, o Amauri. Aí eu só queria saber para sair. Então já dá para Tá sair, né? tranquilo. Tá bom. Um abraço aí, viu? Sim. Valeu, doutor Jário. Eu vou encerrar, né, na verdade. O conteúdo que ainda falta, já que na semana que vem nós já vamos iniciar as apresentações de seminários, o resto desse slide aqui eu vou gravar offline e deixar disponível para vocês, ok? Vocês não saírem não saírem perdendo conteúdo, né? Então gravarei offline mesmo, já disponibilizarei e vocês, né, estudam por fora, tá bom? E aí na semana que vem a gente já começa a apresentação de seminário, tá bom? Então, quem tem a intenção de apresentar no dia 2, me manda lá no grupo, certo? A gente já vai escalonando os grupos para a gente poder ter uma noção de quantos querem apresentar na semana que vem e quantos vão ficar para a segunda semana, do dia 9. E aí, professor? Diga lá, Marcos. Responde só uma dúvida desse slide. Que diz não existe sistema absolutamente seguro, exceto esse one-time pad. O que é isso? One-time pad. Vamos lá. One-time pad é o seguinte. É quando você tem um sistema criptográfico, né? Se você passar, eu passei para o próximo slide aí. É quando você utiliza uma chave uma única vez, né? Então você não usa ela mais de uma vez para comunicar. Então, quando você tem, por exemplo, um sistema criptográfico de chave pública, né? Onde você tem a chave pública e a privada, esse one-time pad é uma abordagem de você descarta a chave privada e não reutiliza ela. Então, toda vida que você abre uma comunicação usando esse tipo de criptografia, a chave privada é diferente. A pública pode até ser igual, porque no final eles têm que compartilhar. Mas aí a privada sempre vai ser diferente. Ele só usa uma vez. E assim, como a senha é dinâmica, né? Esse aí é o mais próximo de sistema seguro que a gente tem. 100% seguro, né? Digamos assim. Que até agora eu não conheço nenhum sistema assim de criptografia online, né? Que consiga executar
uma decriptografia de uma senha robusta, né, de fato, online, né, no momento da comunicação, de fato. Ok? Show? Ok. Alguém tem mais alguma dúvida? Tem um chat aqui, alguém tá falando. Show, show, show. E falta sempre presencial. Não falta. Daqui a pouco estará lá. Beleza, meus amigos? Tá todo mundo aí? Vamos se despedir então, viu? Professor, Show, valeu, boa Valeu. noite. Ficou calado a aula todinha vocês, hein? Dá pra dar boa noite no final? Se conseguir o contrato, você me avisa. Tá bom. Vou esperar o contrato chegar. Não chegar, vou distribuir risada por aqui mesmo. Tá bom. Valeu, meus amigos. Vamos fechar hoje por aqui. Boa noite. Ei, professor. Oi. Valdomir. Quem vai dormir? Houve alguma orientação assim no início da aula, que eu cheguei já estava na metade para o fim, quando eu acessei agora? Alguma coisa importante assim? Não, as orientações, sim, talvez você tem que saber que a nossa apresentação pode ser feita tanto no dia 2 como no dia 9. Então, você já tem uma equipe, né, Valdomir? Sim. Pronto, então você com sua equipe vão se reunir e dizer assim, ó, a gente consegue apresentar dia 2, ou eu quero deixar para o dia 9. Então, a gente tem essas duas opções, tá certo? Beleza. Eu tô preciso que aguardando vocês... lá, aquela que eu pedi no WhatsApp lá, tô aguardando, hein? O quê? Eu não respondi você? Respondeu, mas eu mandar o conteúdo. Foi para ti que eu prometi o conteúdo de... Foi microcomputadores, foi? Isso. Pronto, eu falei de vocês hoje aqui. Vou olhar aqui e vou mandar para ti. Valeu, cara. Valeu, meu patrão. Tem mais alguém? Alguma dúvida? Boa noite, professor. Eu vou para a próxima aula. Valeu. Então, até a próxima semana na nossa apresentação. Sim, até mais. Valeu. Vou fechar aqui a gravação.